Estamos de volta agora, 3h11. O Conselho Nacional de Justiça decidiu proibir os juízes de fazerem postagens nas redes sociais contra as urnas eletrônicas. Agora todo mundo proíbe todo mundo. É um negócio incrível. Segundo o CNJ, isso contribui para o descrédito do sistema eleitoral brasileiro. Vamos entender melhor isso na reportagem de Michael Mendes. Novo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, assinou uma decisão que prevê uma série de condutas envolvendo juízes no período eleitoral brasileiro. O CNJ promete punir juízes que fizerem críticas a qualquer candidato. A punição também será pesada para quem ainda questionar as urnas eletrônicas ou até mesmo criticar o sistema eleitoral brasileiro nas redes sociais. O Conselho Nacional de Justiça prevê ainda a criação de juízos especiais em todo o país para julgar crimes por motivação político-partidária. Ainda de acordo com o novo corregedor, todos os julgamentos terão rigidez para punir qualquer irregularidade. O CNJ também destacou uma série de condutas que podem ser consideradas atos de violência político-partidária. Entre elas estão a intolerância ideológica contra o espectro político diverso e o inconformismo direcionado a valores e instituições do Estado Democrático de Direito, especialmente os relacionados ao processo eleitoral, a posse dos eleitos, a liberdade de expressão e a legitimidade das eleições, como também de seus partícipes. Em resumo, tolerância zero. No documento endereçado a todos os juristas, deixa ainda outro aviso: a notória escalada da intolerância ideológica e de atos violentos com motivação político-partidária noticiados na imprensa brasileira, e que atos de violência com motivação político-partidária, além de acarretar danos à estabilidade social, ensejam ainda riscos à normalidade democrática e constitucional. A decisão da Corregedoria veda ainda manifestações públicas, especialmente em redes sociais ou na mídia, ainda que perfis pessoais próprios ou de terceiros, que contribuam para o descrédito do sistema eleitoral brasileiro ou que gerem infundada desconfiança social acerca da justiça, segurança e também a transparência das eleições. Os magistrados ficam ainda proibidos de associação de sua imagem pessoal ou profissional a pessoas públicas, empresas, organizações sociais, veículos de comunicação, sítios na internet, podcasts ou canais de rádio ou vídeo que sabidamente colaborem para a deteriorização da credibilidade dos sistemas judiciais, como também eleitorais brasileiros, ou que fomentem alguma desconfiança social acerca da justiça, segurança e transparência das eleições. Até o próximo dia 20 de setembro, todos os juízes terão que ajustar as redes sociais e registros de vínculos pessoais ou profissionais ao que está determinado na nova regra publicada. O novo corregedor, ministro Luiz Felipe Salomão, deixou claro também que todos os inquéritos policiais e ações penais por crimes de violência político-partidária terão tramitação prioritária sobre os demais processos em todos os graus de jurisdição. Não pode mais falar nada. É isso? Olha, Léo, você primeiro, vai. Essa honra, doutor, vou ter essa honra. Não, isso é mais um caso de ativismo judicial, né? Mais um caso de extrapolação das barreiras, dos limites do poder judiciário. Que inclusive foi pauta desse programa, vem sendo pauta a semana toda. Semana passada, se eu não me engano, eu também tratei disso, a gente tratou disso nessa mesa aqui, porque é algo que vem sendo recorrente no Brasil no último ano, por conta dessa onda de violência, de polarização, de discussões. Aí Bolsonaro fala uma coisa, Alexandre de Moraes rebate com uma decisão, aí fica nesse jogo e quem sai prejudicado é a população, né? Quem sai prejudicado é a população. Você viu lá você deve ter visto na posse do Alexandre de Moraes,
Moraes, Bolsonaro, Alexandre de Moraes trocando afagos, conversando, como pareciam irmãos, meio que brothers, né? Depois também ele foi lá no Palácio da Alvorada, foi pessoalmente, ficaram lá 2 horas conversando. Então quem sai prejudicado é o povo, né? Eles não saem prejudicados, eles dormem tranquilos, colocam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente. Então é mais um caso de ativismo judicial. O judiciário ele tem que se pautar nas suas funções, nas suas diretrizes, nos seus meandros constitucionais e segui-los. Ponto. Agora, querer legislar, querer aplicar, querer fazer tudo ao mesmo tempo não dá certo nem aqui no Brasil, nem em lugar do mundo. A gente tem um sistema de tripartição dos poderes, esse sistema tem que ser estritamente respeitado, senão a República simplesmente não funciona. Ponto. Então eu faço esse apelo aqui para o Judiciário poder se atentar e parar de querer legislar, porque isso abre precedentes, inclusive, para que haja uma onda de ataques, uma onda de violações, redes sociais e afins contra o judiciário, com ataques, com uma série de questões, né? E agora, só para finalizar minha fala também, que eu acho que é importante ressaltar esse ponto, que quem abriu precedentes, para que a gente tivesse essa onda de ativismo judicial foi a Lava Jato, né? Com procuradores conversando em WhatsApp com o juiz, né? Já decidindo o que eles iriam fazer antes do julgamento, né? Inclusive foi dado parcial, a ONU declarou o Moro parcial, todo aquele escândalo internacional. Então a Lava Jato começou com esse ativismo judicial que acabou se perpetuando e agora todos os ministros, desembargadores, juízes se colocam no direito de virar praticamente celebridade, de ficar dando entrevista, de ficar decidindo por deputado, por senador. Juiz, desembargador, ministro do STJ, do Supremo, tem que falar nos autos, ponto. Chega desse negócio da espetacularização da justiça brasileira que foi criada e difundida pela Operação Lava Jato. A mesma ONU que não dá uma palavra sobre a Nicarágua. ONU, por favor, fale sobre o que está acontecendo na Nicarágua neste momento. Sem dúvida. Palavra para vocês? Pode ir. Eu vejo uma coisa que me chamou a atenção sobre esse tema, não é nem essa parte inicial, que é da proibição dos juízes de se manifestar referente às urnas eletrônicas, né? Nisso, na verdade, me parece correto, desde que o conteúdo inteiro da normativa fosse nesse sentido, mas não. A normativa diz, por outro lado, que os juízes podem se manifestar sobre temas da democracia, temas políticos, temas sociais, o que aí sim, no meu entendimento, é um absurdo, né? Papel de juiz é se manifestar no processo. Quem quiser se manifestar sobre temas sociais, então deixa a toga, né? Peça a sua exoneração do cargo e vá para a vida pública, vá disputar eleições, vá vir para os meios de comunicação, vá para a advocacia. Aí sim você tem a total liberdade para manifestar a sua opinião. Agora, a partir do momento, ninguém é obrigado ao exercício da magistratura, por exemplo. Né? A pessoa está lá porque voluntariamente buscou fazer um concurso público, ingressar numa carreira e trilhar essa carreira. Então, a partir do momento que se faz escolhas, deve seguir com o ônus e bônus, né? Com a dor e a delícia de cada cargo, de cada função que se exerce. E nesse caso eu vejo que é correto para um juiz de direito que não se manifeste em redes sociais falando bem desse ou daquele, falando mal desse ou daquele, não só de urna eletrônica, mas de tudo que envolva a disputa político, ideológica, partidária e social. Carla, eu gostaria de saber também com relação ao Conselho Nacional de Justiça, se isso vai valer para o STF, não é? Se vinculando a figuras públicas, não é? Falando que o nosso país não é uma democracia, não é? Colocando suas opiniões fora do país, não é? E colocando, obviamente, não é? Nosso próprio sistema em descrédito, não é? Perante internacionalmente. Né? Isso vale também para os ministros do STF? Como ficam essas questões? Isso precisa também ser avaliado, que infelizmente o nosso STF hoje está sendo um elemento de desestabilização muito grande aqui no nosso país. Concordo, aí eu volto para o que o Cristiano falou, eu lembrei da importância da eleição. Quem governa o país? Não é o presidente, a gente está vendo isso. Não é o presidente. Pode falar. Eu ia falar, tem uma coisa que eu acho que tem que tomar muito cuidado, não é minha área do direito, mas acho que o judiciário não pode fazer mídia. O judiciário não tem que fazer parte da mídia. O judiciário, ele, como muito bem dito, ele tem que responder nos autos.
Então, assim, e quem faz mídia, o que trabalha isso é executivo. É uma que tem que ter a liberdade. O político, né, tem que fazer isso. É o político. Claro. Aí começa a criar um problema complexo de poderes e talvez até parecendo que a pessoa tem o poder da caneta, ela pode decidir. Para mim, isso aí é ditadura. Eu sou mais velho aqui na mesa, vivi outras ditaduras no Brasil, vivi na Argentina, morei na Argentina, e eu vi quanto que a ditadura é dura. É difícil. Independente se é de esquerda, de direita, ditadura, acho que o povo tem que ter o direito de poder se manifestar sempre. Então, e quando você bota o juiz para decidir, as pessoas acham que está decidido. Tem que cumprir a legislação que o juiz diz. Mas a função dele não é essa. É por isso que hoje em dia, gente, eu queria voltar aqui para o que o Cristiano estava falando e a gente teve que ir para o break, infelizmente, é a importância do Senado. Eu acho que nesse ano, mais importante do que o presidente é o senador que você vai eleger. Porque os desmandos do STF só estão acontecendo porque a gente tem um Senado frágil. É a segunda vez que um senador pede para que o ministro Alexandre de Moraes vá responder algumas questões e ele falta. Ele não respeita os ritos. O Senado está pedindo que ele se manifeste por alguns excessos que ele tem cometido e ele simplesmente não vai. Se não tem ninguém acima dele, se o Senado não consegue controlá-lo ou chamar a atenção, dar uma advertência, ele vai ser o poder supremo? Então, hoje em dia, mais importante do que presidente é o senador. É por isso que ele fala, deputado federal, tão importante quanto. Né? A população precisa entender isso, né? Agora, 3 horas e 22 minutos. Não, eu queria fazer só um adendo também, que se me permite, Carla, que é interessante. Esse ativismo judicial e essa extrapolação das prerrogativas por parte do Poder Judiciário é algo absolutamente ilegítimo, ilegal e que a gente tem que bater. Agora, só queria fazer também uma observação pra gente, antes da gente passar para o próximo assunto, porque também, ficar entre nós, o juiz também não tem que ficar emitindo opinião sobre urna eletrônica, nada disso. Mas aí, hoje, naturalmente, se isso acontece, se um juiz emite esse tipo de opinião a respeito de urna eletrônica, coloca em xeque a legitimidade do nosso sistema eleitoral e afins, existe a corregedoria, né? Existem instâncias para isso. Agora, o Poder Judiciário não precisa ficar o tempo todo dando canetada, proíbe, porque aí começa a vir precedentes para tudo, entende? Gente,